A Câmara analisa uma proposta que prevê pena para quem provocar alarme, pânico, principalmente com relação à saúde pública. O autor da proposta é o deputado Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, e ele conversa com a gente agora, aqui no Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado, Jaciene. É uma satisfação estar aqui conversando com todos que estão nos assistindo, nos escutando aí. Deputado, o senhor apresentou esse projeto, ele prevê uma pena de detenção, né, para quem provocar pânico aí com relação à saúde pública, uma pena que pode chegar até 1 ano e meio de detenção. Por que esse projeto? Por que o senhor apresentou essa proposta, né, para tipificar esse crime? Hoje, assim, é indiscutível que com o avanço da tecnologia, as pessoas estão cada vez mais tendo acesso a conteúdos, a materiais e, enfim, a informações. E existem muitas pessoas que agem de má fé nesse meio, né, como um todo, e até no dia a dia, no cotidiano, e causando com o fim de causar pânico, às vezes na intenção de fazer uma graça, de fazer uma brincadeira, mas na verdade acabam fazendo pânico. Eu tenho visto muitas pegadinhas na internet em relação ao coronavírus, né? Pessoas que entram em um ônibus, entram em uma fila bancária, entram em locais de grande concentração de pessoas e aí começam a espirrar, tossir e para falar, né, que está com coronavírus e tal, no sentido de causar uma brincadeira, mas na verdade o que essas pessoas causam é um grande tumulto, né, e um pânico generalizado no local. Então essa é uma questão séria que tem que ser levada da forma como o vírus realmente é, e então apresentamos esse projeto de lei para ter uma punição mais severa no sentido de inibir com que essas pessoas não voltem, né, a provocar esse tipo de situação. Agora, deputado, além dessa questão aí das pessoas que o senhor citou, né, por exemplo, no transporte coletivo, a gente tem um problema também que são as fake news, né? E as notícias falsas atingem um número muito maior de pessoas. O projeto alcança também esse tipo de comportamento? Sem dúvidas, né? Porque o projeto ele é bem claro no sentido de que determina que as pessoas que provoquem alarma falsa em relação a alguma doença contagiosa poderão ser punidas, né, com uma pena aí que varia de 6 meses a 1 ano e meio. Então é indiscutível que isso também pode alcançar as tão faladas fake news hoje que tanto existe, e aí criando, né, uma pena mesmo dentro do Código Penal para que hoje, atualmente, já existem até penas sendo aplicadas dentro da área civil. Mas, no nosso entendimento, é preciso apertar um pouco mais, porque realmente ainda continua acontecendo, e eu acredito que esse projeto de lei, sendo aprovado pela Câmara dos Deputados, representa um grande avanço e no sentido de dar segurança às pessoas em um momento onde todos estamos muito preocupados com o que tem acontecido com todo mundo. Então, eu espero que isso também puna quem provoca essa fake news, essas doenças, essas notícias falsas, mas também aquele que age, né, no âmbito individual, ali pessoalmente mesmo, em uma determinada comunidade, um determinado local, no sentido de provocar ali um pânico entre as pessoas. E o senhor acha que é possível identificar os autores e fazer, de fato, a punição? Sim, sem dúvida alguma, a gente precisa fazer com que haja esse processo de identificação dessas pessoas, né? Isso é fundamental e eu tenho muita certeza que, diante, né, da situação que a gente vem vivendo, não vai ser muito difícil de identificar quem são essas pessoas. E acho que, à medida com que forem sendo punidos os casos mais graves, as pessoas vão entendendo que isso realmente é uma questão muito séria, é uma questão, né, que envolve a saúde, é uma questão sanitária, então nós não podemos absolutamente Só para a gente reforçar, liberar nenhum tipo de... deputado, bom, a proposta ela precisa ser analisada ainda por algumas comissões da Câmara, quem sabe aí pelo plenário da Câmara. Por que o senhor defende, então, a aprovação? Por que o senhor acha que é importante, principalmente nesse momento em que a gente vive aí esse problema da pandemia do coronavírus? Desculpa, falhou. Por que eu defendo? Por que o senhor acha que é importante a aprovação? Ainda precisa ser discutido em comissões, pelo plenário da Câmara?
Mas como o senhor Nós, defende, acho importante que seja aprovado, principalmente nesse momento que a gente vive, que é um momento de crise provocada aí pela pandemia do coronavírus. uhum. Nós apresentamos um projeto, um requerimento de urgência. Espero que esse requerimento seja apreciado pelo plenário o quanto antes. Estamos na articulação política para tentar fazer com que isso aconteça, porque agora o que nós estamos vivendo no país é uma vontade das pessoas em retornarem aos trabalhos à medida do possível, né? Há uma grande discussão entre as orientações em relação à Organização Mundial de Saúde e aos critérios adotados pelo governo federal para que as pessoas comecem, à medida do possível, a voltar ao trabalho. Então, isso vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Então, eu acho que é muito importante que esse projeto seja aprovado justamente para que a gente previna, porque o vírus ele ainda está aí, ainda os índices indicam que poderemos ter grandes picos nos próximos dias, nos próximos meses. Então, é fundamental que a gente tenha uma certa proteção para quem quer sair de casa, de que outras pessoas não vão agir de má fé no sentido de tentar, né, causar um pânico e de forma caluniosa, de forma criminosa mesmo, tentar disseminar, né, informações falsas relacionadas ao coronavírus. Tá certo, deputado. O senhor citou aí, citou aí o requerimento de urgência, só para a gente explicar, esse requerimento sendo aprovado, isso significa que a proposta ela pula algumas etapas no processo legislativo e a aprovação pode ser bem mais rápida, já ir de repente direto para o plenário da Câmara, né, deputado? É isso. Isso, naturalmente esse projeto ele teria que passar por algumas comissões, mas dada a calamidade pública e o sistema que a Câmara tem adotado, isso ficaria um pouco difícil. Então, aprovando esse requerimento de urgência no plenário, vai possibilitar com que ele seja apreciado diretamente no plenário e aí, havendo um acordo, havendo toda uma conjuntura em torno dele, que eu acredito que é fácil de a gente conseguir, dada a importância, a relevância do tema para o atual momento, aí sim teremos condições de aprovar o quanto antes na Câmara dos Deputados e aí encaminhar, né, para o Senado Federal para que também possa estar aprovando e aí contando futuramente com a sanção do presidente da República. Tá certo, deputado Tiago Dimas, do Tocantins, de Solidariedade do Tocantins, conversando com a gente aqui no Palavra Aberta. A gente agradece pela participação, pelo bate-papo aqui com a gente, deputado, e explicando aí o deputado Tiago Dimas sobre esse projeto de autoria dele, que prevê pena e punição, aí, detenção para as pessoas que espalharem alarme, pânico com relação à saúde pública, as pessoas que espalharem aí fake news, e a detenção pode chegar até a 1 ano e meio de detenção. A punição pode chegar a 1 ano e meio de detenção. Muito obrigada, deputado, pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço o espaço. Um abraço a todos. A gente fica por aqui. Até a próxima.